Bom, vamos lá. Nós vamos tratar agora do arcadismo mineiro, também dividido em módulos, de maneira a não ficar muito exaustivo para vocês. Então, nesse primeiro momento, eu vou tratar do contexto histórico, né, onde ocorreu o movimento literário. Aqui é bastante importante que você se ligue, cara, nesse contexto histórico que eu vou te apresentar, porque é esse o pano de fundo da obra Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, que está na lista do vestibular da USP esse ano, né? Bom, aqui você tem uma foto panorâmica de Ouro Preto. Aqui ao fundo o que você tem é o Museu dos Inconfidentes. Aqui é a Igreja de São Francisco de Assis, projeto arquitetônico do Aleijadinho, execução da obra do Aleijadinho. Nós analisamos essa igreja na aula sobre o Barroco, né? O interior dela já do estilo rococó, né? Já é uma decadência do Barroco e a volta para o neoclássico. Esses versos que aqui ilustram o início da aula, né? Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. São versos retirados do livro da Cecília Meirelles. Bom, em termos de contexto, né, a descoberta do ouro em Minas Gerais teve profundos reflexos na vida nacional. Então eu vou apresentar-lhes, cara, esse contexto de maneira superficial, evidentemente, né? Isso com certeza você vai ter mais aprofundado numa aula de história, mas eu vou abordar aquilo que eu julgo necessário para que nós possamos compreender a obra que a gente vai analisar no segundo momento, que é a obra Marília de Dirceu. Então a gente vai ter esse deslocamento, né, do centro econômico do Nordeste para o Sul, Minas e Rio, né? O último, no caso, o Rio de Janeiro, que era o escoadouro da produção aurífera mineira, né, naquilo que a gente conhece hoje, né, como um trajeto turístico, a Estrada Real, Diamantina, vai até Paraty e até o Rio de Janeiro. E nesse contexto a gente vai ter uma cidade, né, cara, o surgimento ali em Minas Gerais de uma sociedade urbana, complexa, com maior mobilidade social. Isso é interessante a gente pensar, né, cara, porque é diferente daquilo que a gente via, no caso, no Nordeste brasileiro, né? A gente vai ter uma certa mobilidade até mesmo por parte de alguns negros, né, que muitos deles eram artistas plásticos, eram escultores, né, faziam parte da equipe do Aleijadinho, inclusive muitos deles. Mas também nós temos o aumento da fiscalização sobre a arrecadação dos tributos devidos a Portugal, aumentando a carga tributária, o que vai provocar as reações como a rebelião de Vila Rica e o que mais nos interessa enquanto linha temática do livro da Cecília Meirelles, né, a Inconfidência Mineira. Essa estabilização de uma sociedade culta, constituída de funcionários da coroa, de magistrado, de mineradores, de comerciantes que estudaram na Europa, que vão assimilar os ideais iluministas, e aí que a gente vai ter origem a Arcádia, né, que já foi definido para vocês anteriormente. Aqui nós temos a Arcádia Ultramarina, né? Essas reuniões elas aconteciam, muitas delas, na casa do Cláudio Manuel da Costa, né? Também aconteciam na casa do Padre Toledo, lá em Tiradentes, né? Ouro Preto e Tiradentes. E nesse caso, é legal você pensar, né, cara, que assim, os poetas árcades são os inconfidentes, né? Muitos deles que fizeram parte desse movimento libertário, por assim dizer, eles também fizeram parte dessa escola literária. Bom, aqui eu estou te mostrando uma vista aérea da praça que a gente chama de Praça Tiradentes, né? Que é o centro de Ouro Preto, e na época dividia Ouro Preto em duas, né? Já que do lado de cá a gente tem, desse lado aqui onde eu estou passando, a gente tem a matriz de Nossa Senhora do Pilar, e do lado de cá a gente tem a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, descendo do lado de cá, né? Como se fossem duas vilas naquele momento. Esse prédio que você está vendo aqui, ó, né, que a gente consegue ver o telhado, é hoje o Museu de Mineralogia, é o segundo maior museu de minérios do mundo, né? Na época da Inconfidência Mineira, ele era o Palácio do Governador. E esse que é o Museu dos Inconfidentes, na época, ele era a Casa de Câmara e Cadeia, correto?
eu estou chamando a sua atenção porque essa estátua do Tiradentes que você está vendo aqui no meio, ela é uma construção do governo Getúlio Vargas, né? Na construção de um herói, na necessidade, né? Na verdade, na consolidação do herói Tiradentes, que começa lá no movimento pós-republicano. Nós falaremos sobre isso daqui a pouquinho. Uma coisa que é muito curiosa e que você tem que ficar atento quando você vai a esses centros históricos é que a própria localização, né, quando um lugar está mais alto, uma construção está mais alta que a outra, ela já indica a postura hierárquica dela. Então é comum você ver, por exemplo, em Mariana, para citar, você tem duas igrejas, uma do lado da outra, né? Assim, e assim, você vai ver que a igreja de São Francisco de Assis está um pouco mais acima e a outra está abaixo. E é exatamente isso que você está vendo aqui, ó. Esse que era o Palácio do Governador, hoje pertence ao UFOP, né? Que é o Palácio do Governador, ele está numa posição mais alta, né? Porque aqui, no caso, nós tínhamos a Casa de Câmara, né? Então, assim, ele está hierarquicamente abaixo do Palácio do Governador. Aqui ao fundo, essa belíssima construção, né? Do século em questão aqui, que é o Museu dos Inconfidentes, e esse é o Museu de Mineralogia, que é o Palácio do Governador. Quando você olha para essa figura do Tiradentes, na construção do herói Tiradentes, né, cara, é muito importante que você reflita o seguinte, ó. Quando a gente olha essa praça, você está vendo a escultura do Tiradentes, ela está bem no meio, né? O que você vai perceber é o seguinte, o Tiradentes ele está de costas para o Museu de Mineralogia, que era o Palácio do Governador. Por quê? Porque ali estavam sendo defendidos os interesses da coroa portuguesa. E como ele foi eleito, né, apresentado, construído como, na verdade, o mártir, né, da Inconfidência Mineira, já que ele foi morto, esquartejado, né, todos os outros conseguiram se livrar através do degredo, né, muitos deles para Moçambique, além do Cláudio Manuel da Costa, evidentemente, que morreu, né, em Ouro Preto, né, que supostamente ele teria cometido um suicídio. Então essa imagem do Tiradentes ela é construída, né, ela é construída a partir de um conceito que nos remete ao cristianismo, né? Essa escultura que está à esquerda, ela está numa praça em frente à casa do Padre Toledo, na cidade de Tiradentes. Aqui você está vendo o alferes, né? Fardado, jovem, cabelos curtos, tal e tudo mais. O Tiradentes que você está vendo à direita é o Tiradentes que você tem na praça em Ouro Preto, né? Essa túnica, né? Esse cabelo longo, essa barba longa, é essa associação à imagem do Cristo, né? A ideia do mártir, aquele que morre para salvar os outros. E é exatamente dentro dessa pegada, né, da construção de um herói que lá em 1893 a gente tem esse quadro, né, que se encontra no museu em Juiz de Fora, do Pedro Américo, que é um quadro muito importante para o momento em que ele foi pintado, né? Perceba, o contexto histórico que a gente tem aqui é a proclamação da República se dá em 1889, né? Mas logo na sequência, em 1891, a gente tem a renúncia do Deodoro da Fonseca, né? E quem assume é o Marechal Floriano Peixoto, que aliás vai desencadear, entre outras revoltas, a Revolta da Armada, que, diga-se aqui de passagem, vai ser o tema do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, no pré-modernismo, no início do século XX. É um bom livro, é um interessante livro para você entender esse primeiro momento republicano. É um contexto histórico conturbado, né, não só pelas revoltas, mas também em função da crise econômica gerada pela política do encilhamento. Abre aspas, é esse o tema do livro A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, que está na lista da Unicamp. É um excelente livro, vale a pena ser lido, até para que você possa compreender melhor esse contexto histórico. Então, nesse momento bastante frágil do novo regime, né, republicano no caso, havia a necessidade da construção de um herói, já que a República ela ainda não tinha o apoio popular que ela tanto almejava. E aí é interessante a gente pensar no que o Murilo de Carvalho fala.
Heróis são símbolos poderosos, encarnações de ideias e aspirações, pontos de referência, fulcros de identificação coletiva. São, por isso, instrumentos eficazes para atingir a cabeça e o coração dos cidadãos a serviço da legitimação de regimes políticos. Não há regime que não promova o culto de seus heróis e não possua seu panteão cívico. A falta de envolvimento real do povo na implantação do regime leva à tentativa de compensação por meio da mobilização simbólica. Então, essa questão do herói, por exemplo, se a gente andar um pouco mais à frente, em termos de movimento literário, não historicamente falando, em termos de movimento literário, a gente vai ter, por exemplo, depois do arcadismo, o movimento romântico, que se dá pós-independência, né? Aqui nós estamos falando de um contexto pós-proclamação da República. Eu estou fazendo a comparação com o romantismo pós-independência, que também havia necessidade da construção dessa identidade nacional. É aí que entra a figura do indígena, né? Que vai ser supervalorizado na obra de José de Alencar, do Gonçalves Dias. Então, essa construção do herói ela é muito significativa, né, nesses conceitos de pátria, de identidade e tal. Levando em conta o contexto que a gente está analisando, que é o contexto pós-proclamação da República, ele complementa o seguinte: na figura de Tiradentes, todos podiam identificar-se. Ele operava a unidade mística dos cidadãos, o sentimento de participação, de união em torno de um ideal, fosse ele a liberdade, a independência ou a república. Era o tótem cívico. Não antagonizava ninguém, não dividia as pessoas ou as classes sociais, não dividia o país, não separava o presente do passado nem do futuro, pelo contrário, ligava a república, a independência e a projetava para o ideal de crescente liberdade futura, a liberdade ainda que tardia. Bom, com essa rápida explicação, eu acredito que você consegue visualizar melhor o quadro agora. Perceba que aqui nós temos o corpo esquartejado do Tiradentes, né? E assim, quando a gente observa a posição em que foi colocada essa forca, perceba o telhado da casa aqui, ó, ele está abaixo. Então ele coloca acima exatamente no momento, assim, na ideia da construção desse homem elevado, né, de um homem que morre por uma causa, a causa da liberdade, a causa da justiça. É claro, evidente, como você viu na escultura da Praça Tiradentes, aqui nós temos uma referência explícita à figura do Cristo, né? Perceba aqui, até o cabelo dele, as barbas longas, né? E quando a gente olha, na verdade, o quadro como um todo, se você acompanhar aqui onde eu estou passando o mouse, ó, perceba, cara, que nós temos aqui ó, a forma como o corpo dele foi colocado, essa queda, o braço caído dessa maneira, a gente pode ter duas referências, pode ser até uma referência a Pietà, né, a famosa escultura de Michelangelo, mas também a morte de Marat, que diz respeito ao conceito ali, né? Nós vamos analisar esse quadro depois na aula do romantismo, na aula de introdução do romantismo. E quando a gente observa isso, ó, tá vendo? Ó, esse conceito aqui, né, é na verdade o mapa do Brasil. Por quê, cara? Criar o conceito de unificação, criar o conceito de república, criar um conceito de identidade a partir da construção da figura heróica do Tiradentes. Esse quadro de 1893 leve em conta, cara, que um dos primeiros feriados, né, que foi decretado pela República Brasileira é o feriado de Tiradentes. Então, a gente tem nesses momentos, né, no pós-república, no governo Getúlio Vargas, na ditadura militar a partir de 1964, uma sempre referência à figura do Tiradentes exatamente para dar essa ideia de unidade nacional. É nesse contexto extremamente conturbado, é nesse contexto politicamente muito efervescente, reflexo da independência dos Estados Unidos, reflexo da Revolução Francesa e, enquanto linha temática aqui, né, do movimento Arcade brasileiro, Tomás Antônio Gonzaga, que era um dos líderes da Inconfidência, né, a gente vai ver isso explicitamente, explicitamente na obra dos autores do arcadismo aqui em Minas Gerais.
beleza? No próximo módulo a gente vai tratar da obra Marília de Dirceu e a gente vai exemplificando e eu vou comparar com vocês, cara, a forma como o Tomás Antônio Gonzaga aborda o tema e vou fazer paralelos com o livro da Cecília Meirelles, beleza?